Olá, crianças. Boa tarde, papai, mamãe. Que Deus abençoe nosso dia e nos dê sabedoria para conduzir nossas vidas e que nesse dia todos fiquem na paz e na alegria que vem de Jesus. Hoje a nossa aula é de história. De acordo com o nosso cronograma, nós vamos estudar sobre a formação das cidades e os primeiros grupos étnicos e sociais que formaram a sociedade colonial brasileira. Esses grupos vão falar sobre os indígenas, os portugueses e os africanos. Nós vamos abrir o livro de história na página 42 e 43. Na página 42 e 43 tem uma imagem, né? A imagem de abertura. Essa imagem retrata um Brasil de 200 anos atrás. Você vai fazer uma leitura de imagem e responder a questão da página 43. Então, de acordo com a leitura da imagem, você responde a questão da página 43. Dando continuidade, na página seguinte, na página 44, nós vamos estudar sobre os primeiros grupos, né? Que na página 44 vai falar dos indígenas. Então vai falar desses povos, os costumes, vai falar da língua, desses povos indígenas. Então você vai fazer a leitura com muita atenção. Faça a leitura para que você leia uma vez, a segunda vez, para que haja compreensão. Com a ajuda da mamãe, com certeza você vai entender o que vai falar desses povos, dos povos indígenas. Então veja que tem as imagens, né? Vai falar das moradias. Então vai falar dos costumes e de sua língua, né? Que a língua dos povos indígenas é bastante diferenciada de um grupo para outro. Então, tem grupos de índios que falam a língua, outros grupos falam outra língua, então eles falam língua diferente e têm costumes diferentes também. Na página 45, de acordo com a leitura da página 45, nós vamos ver que vai falar dos portugueses, né? Dos portugueses e também dos povos africanos. Eu vou ler o início que fala dos portugueses. A colonização foi a estratégia utilizada pelo governo português para explorar o território brasileiro. O país colonizador era chamado de metrópole. E o território administrado e explorado pela metrópole era denominado de colônia. A função da colônia era produzir e fornecer mercadorias que pudessem enriquecer a metrópole. Os colonizadores portugueses utilizavam a mão de obra indígena para extrair uma árvore chamada pau-brasil, cuja tinta era usada para atingir tecidos e tinha muito valor na Europa. Então, os portugueses, eles, quando chegaram ao Brasil, eles encontraram os índios. E daí eles começaram a explorar tanto a terra como os povos indígenas. Então, terminando até eles chegaram até, eles escravizavam esses índios. Veja que mais embaixo fala, os portugueses se consideravam senhores da terra e achavam natural tomar posse dela e de seus habitantes, fazendo uso de escravo. Então eles chegaram, eles tomaram posse das terras que eram dos índios, né? E acharam um pouco ainda, exploravam o trabalho desses índios, tornando-os até como escravo deles.
Seguindo, nós vamos falar sobre os africanos, né? Aos poucos, surgiram fazendas de produção de cana de açúcar. A principal mão de obra utilizada era de africanos, capturados em suas terras de origem e trazidos para o Brasil. Aqui eles eram escravizados e forçados a trabalhar nas lavouras pelo menos 12 horas por dia. Então, os africanos, de onde eles vieram? Da África, é claro. Eles eram trazidos da África e aqui eles eram explorados. O trabalho deles, os portugueses exploravam esses africanos, tornando-os escravos deles, porque eles trabalhavam muito. Eles eram escravizados e eles não tinham direito de quase nada. Muitos trabalhavam até morrer e não ganhavam nada. Eles trabalhavam apenas pelo alimento. E os portugueses, eles só pensavam na riqueza, em enriquecer, né? E essa riqueza eles levavam toda para Portugal, porque o rei de Portugal, na época, né, ele explorava as terras brasileiras, eles tomaram posse da terra, então toda a riqueza ia para Portugal. Então, os escravos, eles trabalhavam e não tinham direito a nada. Eles eram escravizados. Nós veremos aqui. Vieram ao Brasil milhões de africanos que povoaram grande parte do território e estabeleceram relações sociais, culturais e econômicas que, junto com os indígenas e portugueses, constituiu a base da identidade brasileira. Então, esses três povos que você vai estudar aqui, as três raças, que são os indígenas, os portugueses e os africanos. Então, esses três grupos étnicos e sociais formaram a sociedade colonial brasileira. Na página 46 vai falar as vilas e a interação entre colonizadores e indígenas. Então você vai ver, vai falar-se do início de como surgem as vilas. A maioria das vilas eram instaladas no litoral, próximo a fontes de água, como rios e nascentes. Por que as vilas, geralmente elas se originavam, perto do litoral? Porque eles buscavam lugares que tinham água. Porque geralmente as cidades, a origem de uma cidade, Barras, por exemplo. Barras se originou, a origem de Barras, a cidade de Barras começou perto do rio Maratauã, que fica mais ou menos ali, fica no centro da cidade, que hoje é o centro da cidade, próximo ali da igreja de Nossa Senhora da Conceição. Então, geralmente as vilas, elas se iniciam perto onde tem água. Então, aqui diz que as vilas se instalavam, né, era instalada no litoral, próximo de fontes de água, como rios e nascentes, para sobreviver e aproveitar os recursos naturais. Os portugueses adotaram os hábitos de diferentes povos indígenas, que já estavam totalmente adaptados às condições da terra e ao clima. Então, gente, os portugueses, eles começaram a explorar as terras brasileiras, né? Eles chegaram, encontraram os índios, eles tomaram posse da terra e, de acordo com o passar do tempo, eles foram se apossando cada vez mais das terras e tornando os índios
seus escravos. E como, de acordo com a história, conta-se que a colonização brasileira, né? Os escravos, como já tinha, eles eram trazidos, eles vinham da África, eles eram trazidos da África para trabalhar nas plantações de cana, nas grandes fazendas. E eles trabalhavam como trabalho escravo, né? Eram escravizados. Aí vocês vão ler também a página 47, né? Quando terminar a leitura, quando fizer a leitura da página 44, que vai falar dos povos indígenas, a 45 vai falar dos portugueses e dos africanos. Na página 46 vai falar das vilas e a interação entre colonizadores e indígenas. E na página 47 vai falar sobre a união de costumes. Depois que terminar essa leitura, vocês vão responder as questões que estão na página 47. E também as questões da página 49. Então, gente, eu vou colocar para vocês assistirem 3 vídeos. 3 filminhos, né? Que eu vou colocar os vídeos. Que o primeiro vídeo vai falar dos povos indígenas. O segundo vídeo vai falar dos portugueses. E o terceiro vídeo vai falar dos africanos. Então, quando vocês assistirem esses vídeos, vocês vão ver que esses vídeos vão ajudar bastante na aprendizagem de vocês, para que vocês possam estar entendendo melhor o assunto e respondendo as questões, né? As questões que estão lá na página 40. Na página 47 e as questões da página 49. Então, gente, é isso, nossa aula. Nós vamos estudar sobre os grupos étnicos que formaram a nossa sociedade, a sociedade colonial brasileira, né? Que esses 3 grupos são os indígenas, os portugueses e os africanos. Então, a nossa aula de história é isso e muito obrigada e até a próxima aula de história. Tchau!